Então, em resumo, se um ultraleve decolar hoje para uma aula de voo, ele pode levar uma multa de R$4.000. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do canal Piloto. Eu sou Alexandre Salles e hoje nós vamos falar sobre como atualmente as escolas de aviação desportiva estão sem nenhum respaldo técnico legal para poder operar, graças a um deslize da própria ANAC, que é a agência que deveria justamente trabalhar para que coisas assim não ocorressem. Bom, a história é complexa, mas ela tem um lado técnico bem interessante, então vamos ver tudo desde o começo através aqui desse review de regulamento. Bom, atualmente quem regula a aviação civil aqui no Brasil é a ANAC, só que nem sempre foi assim. No passado, quem cuidava dessa função era o chamado DAC, que foi criado lá em 1931. E em 2005 ele deu lugar para a atual ANAC, só que não através de uma transição, e sim através de uma ruptura. E essa diferenciação entre transição e ruptura é importante porque em uma transição você acaba tendo todo o planejamento para saber como os regulamentos de uma agência vão ser adaptados para a próxima agência que vai tomar ali poder daquela função. Já numa ruptura em si, é tudo muito, digamos, abrupto, então a transição ocorre, aí ao longo do tempo esses regulamentos vão sendo atualizados do padrão antigo para o padrão novo. Então essa ruptura acabou criando o cenário atual que nós temos aqui hoje, onde na aviação atual nós temos dois tipos de regulamentos. Nós temos o RBHA, que são os regulamentos criados ainda lá na época do DAC, que ao longo do tempo estão sendo atualizados para os chamados RBAC, que são os regulamentos nos padrões agora da atual ANAC. Agora, com todo esse contexto básico explicado, vamos para o interessante da história. Cada um desses regulamentos, eles cuidam de um segmento da aviação. E até então existia o chamado RBHA 103 Alpha, que era o regulamento que, dentre outras coisas, definia os padrões para funcionamentos de escolas de aviação desportiva aqui no Brasil. Então ele definia os padrões para que essas escolas pudessem operar e formar a sua classe de pilotos, que antigamente era chamado de CPD e CPR, e nos padrões atuais é definido como CPA. Certo, então, lá no meio de 2018, a ANAC chegou e falou para o pessoal: o seguinte, pessoal, nós temos aqui o RBHA 103 Alpha e chegou a hora da gente finalmente atualizar ele para os novos padrões dos RBACs. Vamos fazer o RBAC 103. Então vamos fazer assim, a gente vai deixar o RBHA valendo até o final do ano e a partir de 1º de janeiro de 2019, aí sim passa a valer o RBAC, que inclusive a gente já começou a montar aqui, ok? Então os pilotos de ultraleves e donos de escolas de aviação desportiva viram todo esse cenário e falaram: ótimo, ANAC, perfeito, como você é uma agência prestativa, então vamos fazer assim como você combinou, vamos continuar utilizando o RBHA até a virada do ano, porque até lá você já vai ter completado totalmente o RBAC, certo? Perfeito, vamos esperar. O que poderia dar errado? Aí o que chama atenção é que o então RBHA 103 Alpha ele possuía 33 páginas para ele cuidar de todos os tópicos que ele regulamentava. E já o novo RBAC 103 tem apenas 6 páginas. Estranho, não? Resumiram bem. O ponto é que a gente parando para analisar, nós conseguimos perceber que a ANAC na verdade ela tentou desmembrar o antigo RBHA 103 Alpha e passar algumas responsabilidades dele para outros regulamentos, na aparente tentativa de fazer o novo RBAC 103 se assemelhar ao americano FAR 103, que lá nos Estados Unidos também cuida da aviação de ultraleves. E o maior exemplo disso é que o atual RBAC 103 ele nem sequer cobre mais os ultraleves avançados, que é a maioria das aeronaves que estão na aviação desportiva atualmente. Porque em comparação, o antigo RBHA ele era aplicável para aeronaves de 600 kg, que são a grande maioria das aeronaves ultraleves avançadas biplaces que existem aqui no Brasil, ou até 750 kg, que era o caso de quando o RV9 podia ser enquadrado. E já a atual versão do RBAC 103 ele é aplicável apenas para ultraleves motorizados de até 200 kg, o que cobre apenas aeronaves ultraleves mega básicas, com um piloto só.
Agora, nas demais partes dessa transição, né, de regulamentos, nós vemos que a ANAC até teve uma boa intenção, mas a execução estava longe de ser algo ideal. Porque eles pensaram basicamente assim: seguinte, time de desenvolvimento, nós temos aqui dois regulamentos antigos. De um lado nós temos o RBH 103 Alpha, que fala, dentre outras coisas, sobre as exigências para uma escola de aviação desportiva funcionar, mas nós temos também aqui outro regulamento antigo, que é o RBH 141, que é o regulamento que fala sobre as exigências para escolas de aviação civil em geral, né, funcionária, que são as escolas que formam os PPs e PCs. Então, nessa transição, uma boa ideia que nós aqui da ANAC podemos fazer é o seguinte: quando o RBHA 103 Alpha for virar o RBAC 103, nós vamos tirar desse novo regulamento essa parte da responsabilidade do funcionamento de escolas de aviação desportiva. Aí, quando o RBHA 141 for virar o RBAC 141, a gente pode pegar essa responsabilidade que tiramos do agora novo RBAC 103, me acompanhe, 103, vamos pegar essa responsabilidade e jogar para esse novo RBAC 141, porque assim esse novo 141 vai ficar sendo o regulamento geral do funcionamento de todas as escolas, seja de aviação, entre aspas, né, homologada, que é o PP e PC, e também das escolas de aviação desportiva. Perfeito, na teoria funciona. Mas não é apenas isso, porque lembrando que também tem aquela atualização de aplicabilidade em relação à faixa de peso, né, máximo das aeronaves. Então, nesse caso, o que a ANAC pensou? Olha só, pessoal, a gente vai pegar essa faixa de peso dos ultraleves avançados, que nem são tão ultraleves assim, né? E a gente vai pegar e colocar essa faixa de peso em outro regulamento, como, por exemplo, no RBAC 91, que é o regulamento que cuida dos requisitos para aeronaves de aviação civil em geral. Então, assim, a gente vai pegar mais uma vez todos os requisitos de aeronaves como um todo, aeronaves de aviação civil homologadas e ultraleves, e vamos colocar tudo em apenas esse um regulamento, que é o RBAC 91. E assim a gente vai poder deixar o RBAC 103 apenas para aeronaves realmente ultraleves, de até 200 kg. Perfeito, na teoria também isso seria ótimo, só que estamos aqui no universo da prática e a virada do ano chegou. O RBHA 103 Alpha parou de valer assim como planejado. O RBAC 103, sem essa parte que regulava as escolas de aviação desportiva, passou a valer também como planejado. Só que o RBAC 141, que é o regulamento para onde essa parte que regula as escolas de aviação desportiva deveria ter ido, simplesmente ainda não existe. E adivinha só, a faixa de peso dos ultraleves avançados que saiu do RBAC 103, né, da nova versão, e deveria ter ido para, por exemplo, o RBAC 91, simplesmente também ainda não está valendo. Como um amigo meu até já disse, é como se você subisse numa escada para trocar uma lâmpada e enquanto você estivesse lá em cima trocando, alguém viesse e puxasse a escada. Porque, em suma, atualmente, as escolas de aviação desportiva simplesmente não têm onde se enquadrarem para poderem operar dentro do regulamento. E aí você até pode pensar: ah, Salles, mas se a culpa foi da ANAC, né, que não conseguiu cumprir seus próprios prazos, então a escola pode continuar operando dentro do regulamento antigo, como ela já fazia antes, e assim que a ANAC finalmente publicar as novas versões dos regulamentos completos, aí eles podem ir lá e simplesmente se adequar ao novo regulamento. Porque afinal toda a culpa nesse cenário é da ANAC, não das escolas. Bom, infelizmente o mundo não é tão simples assim. O ponto é que se uma escola for operar hoje fazendo uma simples aula de voo, ela está o fazendo sem nenhum amparo legal, o que abre margem para multas, que nesse caso pode chegar a R$4.000 por operação. E por incrível que parível, essa confusão não para por aí, porque durante essa transição não apenas as escolas teriam que se adaptar, mas também os instrutores, porque eles teriam que fazer uma evolução de habilitação do antigo INVO para o novo ICPA, através de uma prova teórica numa agência da ANAC e um voo de recheque. Bom, mais uma vez, na teoria é algo simples, mas na prática, a ANAC atualizou toda essa mudança que ocorreria no meio de 2018, certo? E os, então, instrutores de aviação desportiva, como não queriam deixar essa coisa apenas para quando o novo regulamento passasse a valer, o que eles fizeram? Antes da virada do ano, nos últimos meses de 2018, eles foram até a agência da ANAC para começar a adaptação através da prova teórica. Então, eles chegaram e falaram lá:
Bom dia, senhorita atendente do balcão da agência da ANAC. Eu gostaria de fazer uma prova teórica para atualizar o meu INVO para o ICPA. Então a atendente educadamente foi lá checar no sistema, então que ambos descobriram que a nova prova teórica de adaptação simplesmente ainda não existia. Então eles tiveram que reclamar para a ANAC, deram esse dia aí como perdido, foram reclamar para a ANAC e apenas 15 dias depois a ANAC finalmente disponibilizou essa prova de adaptação. Mas espere, porque não é apenas isso. Porque o contrastante é que atualmente, ainda hoje, existem instrutores de aviação desportiva que fizeram a prova teórica de adaptação, fizeram o voo de recheque, enviaram toda a documentação para a ANAC e até hoje não tiveram o seu novo certificado emitido. Isso é tão caótico que chega a ser cômico, porque, em suma, devido a algum erro de um setor interno de planejamento lá da ANAC, atualmente as escolas de aviação desportiva não podem operar de jeito nenhum, não tem regulamento respaldo legal para isso, e mesmo que elas pudessem operar, os instrutores que já fizeram adaptação para poder dar aulas nesse novo padrão, nem por isso poderiam dar aulas porque a nova habilitação deles ainda não foi emitida pelo sistema. E assim, também não sejamos ingênuos, porque você pode até estar pensando, Salles, mas se fosse aviação geral, de modo amplo, ou aviação de linha aérea, realmente seria um grande dano, né? Mas é apenas aviação desportiva, de ultraleves e tudo mais. Cara, a aviação desportiva, ela movimenta sim a economia e muito, em combustível, formação, hangaragem, taxas aeroportuárias, porque a cada pouso que você faz, você paga a taxa, a cada plano ou solicitação você também paga mais uma taxa. Então você ter a origem de todo esse escopo de aviação, que são as escolas de formação aerodesportiva, paradas, a longo tempo vai ser sim um grande problema. Mas também no outro extremo, é claro que nós não podemos também ser totalmente conservadores quanto a isso, porque não dava para ficar do jeito que está. Porque é claro que os regulamentos são antigos, é claro que eles precisam ser atualizados, porque afinal é evidente que a tecnologia e também performance dos ultraleves avançados estão evoluindo sim a passos largos. Mas, vamos usar o bom senso, fazer isso dentro de um plano de transição e não através de ruptura, lembrando novamente do caso do DAC para a ANAC. Então, em suma, a novela frustrantemente tragicômica é essa. Então, nesse meio tempo, todos os grupos afetados por essa falta de regularidade na transição dos regulamentos estão fazendo aí petições, reuniões com políticos e audiências para que a ANAC cumpra o seu trabalho, o seu papel e venha a publicar oficialmente os parâmetros através dos quais as escolas de aviação desportiva possam voltar a operar. Então, basicamente é isso que nos resta esperar pelos próximos capítulos. E olha que o ano está só começando. Então por hoje é isso, senhores, e comentários aí abaixo sobre o assunto são sempre bem-vindos, é sempre um prazer ler todos os comentários de vocês. E antes da gente finalizar, um último recadinho rápido, agora no começo de janeiro, diferente da ANAC, nós publicamos sim alguma coisa, que foi a inauguração do nosso grupo oficial e público lá no Telegram. Então se você quiser falar conosco ou até ir lá para tirar alguma dúvida sua sobre a formação, para ser auxiliado pela comunidade de pilotos que já entraram lá do nosso grupo, basta você ir e baixar o Telegram e logo após, através do seu celular, entrar nesse link para você clicar no nosso link de convite e pronto, você vai ter entrado lá automaticamente através do grupo, ok? Então nos vemos lá e como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade. Principalmente você, ANAC.